Eu quero deixar muito claro aqui que nós fazemos lives mediante a direção do Espírito Santo. Todos os dias eu oro para que o Senhor me entregue palavras que venham somar na vida de pessoas, abençoar a vida de pessoas, ajudar pessoas. É o que eu tenho pedido para o Espírito Santo. 2 Samuel, capítulo 12, fala o seguinte: E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se a ele, a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Recebe essa palavra, em nome de Jesus. Versículo 2: O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Versículo 4: E vindo o viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para servir para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornara a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Versículo 7. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor, e em teu seio também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Recebe essa palavra em nome de Jesus, porque o Senhor sempre ministra daqui antes de ministrar para ir. E eu já tenho falado comigo aqui. Entenda em nome de Jesus a importância de você dar nome ao pecado. Aquilo que você está sentindo e você não camuflar isso. O profeta Natã, ele confronta o rei Davi. Entenda essa palavra. Natã não disse que Davi, queridos, ele teve um deslize emocional. Natã, ele não romantizou o pecado de Davi. Natã foi um instrumento de Deus para confrontar o rei Davi, mediante a hipocrisia que Davi estava vivendo, mediante aquilo que Davi estava tentando camuflar do seu pecado. Entenda em nome de Jesus. Natã não disse que Davi ele teve um deslize emocional. Natã também não falou que também a Betseba, né, ela tinha se oferecido a Davi. A mulher foi oferecida, por isso Davi caiu. Não, Natã, ele confrontou o pecado do rei Davi. Entenda. Todo confronto, quando vem, queridos, na nossa vida, vem para trazer cura, vem para trazer libertação. Todo confronto que vem na nossa vida vem para nos curar. Todo confronto que vem para a nossa vida é o próprio Deus nos amando, sendo através da sua palavra um confronto, através de uma palavra liberada de um líder, através de um aconselhamento que você recebe, através de uma live como essa aqui, que pode estar sendo um confronto para alguém. Entenda em nome de Jesus, isso é Deus te amando, é Deus não querendo que você caia, é Deus te dando livramento, é Deus trazendo uma palavra de libertação para a tua vida. Então, todas as vezes que o confronto vem na nossa vida, muitas pessoas se afastam de pessoas quando confrontam, como Davi poderia fazer com o profeta Natã. Muitas pessoas dizem para um líder quem ele pensa que ele é para estar falando assim comigo. Ele não vê o pecado dele, mas as pessoas não entendem que o confronto de pessoas através da nossa vida, que ele dispara as nossas vidas, é o próprio amor de Deus nas nossas vidas. É assim que eu vejo o confronto de Deus. É assim que eu vejo as correções de Deus na minha vida. É claro que eu não estou dizendo que não dói. É claro que eu não estou dizendo que muitas vezes o confronto não machuca. Mas é claro que o confronto incomoda. Mas quando você aprende a receber esse confronto, entender que é Deus te amando, você também recebe a verdadeira libertação com relação àquilo que você está vivendo. Então, queridos, o profeta Natã, ele não falou que era um deslize emocional de Davi. O profeta Natã não colocou a culpa na mulher. O profeta Natã, ele olhou nos olhos do rei Davi e disse: Tu és o homem. Tu és esse homem que errou. Tu és esse homem que pecou. Sabe, queridos, nós precisamos pedir todos os dias para o Espírito Santo nos confrontar. Nós precisamos pedir todos os dias para o Espírito Santo passar, a sondar o nosso coração, como eu sempre digo aqui. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo pessoas de verdade na nossa caminhada. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo para as pessoas serem reais conosco. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo pessoas que, nos mínimos detalhes sejam sinceros conosco. Sabe, queridos, ontem eu vivi uma experiência que parece ser boba, simples, mas que fazem toda a diferença, e você vê quem é real contigo e quem não é. Quem quer o teu bem e quem não quer. Ontem eu lembro que eu não sou muito de passar batom, que fica um pouco, coisa na boca, eu gosto de seco, eu não gosto muito de hidratante, essas coisas que ficam preguenta na pele, eu nunca gostei disso.
E ontem eu fui usar é tipo um gloss, sabe? Um batonzinho um pouco mais claro. E aí ficou sujo um pouquinho meu dente, né? E eu andei por pessoas e tudo sorri, tudo mais na igreja. E teve uma determinada pessoa que gosto muito dela, por sinal, e uma diaconisa que serve comigo, e ela falou pra mim, ela disse assim, foi muito engraçado quando ela falou assim, tu não sabe passar um batom, tu não sabe mais olhar no espelho. Aí ela tava limpando, ela mandou abrir a boca, começou a me ajudar a limpar o batom, né, que tava na ponta do meu dente. E eu achei muito interessante isso. Nós precisamos, é uma coisa boba, mas as pessoas que estão próximo de ti, elas dizem que teu cabelo está bagunçado, elas dizem que teu dente está sujo, elas dizem que você está, sabe, errando em algo. Porque muitas vezes, queridos, nós andamos com pessoas que só nos elogiam. Nós andamos com pessoas que só, sabe, inflam nosso ego. Nós andamos com pessoas que só alimentam o orgulho. Nós precisamos andar com pessoas que nos confrontem. Nós precisamos andar com pessoas que falem a verdade. Nós precisamos andar com pessoas que dizem, olha, sabe, você não é tanto assim que você está pensando que você é. Quem você está pensando que você é? Sabe, isso é libertador para a nossa caminhada, porque nós não somos perfeitos, queridos. Nós não somos perfeitos. Eu não estou dizendo que você tem que andar com pessoas te colocando para baixo. Eu estou dizendo que é importante você andar com pessoas de verdade. E isso é uma oração que nós precisamos fazer, e é o que eu tenho feito. Senhor, me ajuda a encontrar pessoas de verdade. Sabe, não só orar para que, sabe, eu não entre na mentira, que eu não viva no engano, mas também orar para que pessoas afastem pessoas da nossa vida que são mentirosas, que são enganosas, que sabe que só nos elogiam por mentira, por interesse. Nós precisamos, queridos, orar para o Espírito Santo nos trazer pessoas reais na nossa caminhada, porque o confronto de Natan, queridos, ajudou Davi a dar nome ao seu pecado. Entenda, quando o profeta Natan olhou aos olhos de Davi e disse, tu és o homem. Aqui, queridos, sabe, Natan confronta Davi com relação ao seu pecado. Versículo 13. Então, disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Entenda, a partir do versículo 7, Natan começa a falar as consequências do pecado de Davi, a espada que não sairia da casa dele. Te convido a ler o capítulo 12, que você vai entender melhor esse contexto, que em versículo 13, o Senhor perdoou Davi. Não significa que as consequências de Davi não viriam sobre a casa dele, porque veio. O Senhor foi muito claro que através desse pecado que Davi viveu, a espada não sairia mais da casa dele, mas o Senhor perdoou e Davi não morreria por isso. Entenda, em nome de Jesus. O confronto de Natan, do profeta Natan, trouxe vida para Davi. O confronto do profeta Natan trouxe arrependimento para Davi. O confronto do profeta Natan, ele fez Davi reconhecer aonde ele tinha errado, contra quem ele tinha errado, porque qualquer pecado, queridos, qualquer coisa que você está vivendo aí do outro lado, não é só contra você, que você está fazendo mal a você, não é só contra a tua casa, talvez, não é só contra um amigo, só contra alguém do outro lado que está sentindo, mas é contra Deus que você está pecando. Nós precisamos entender, queridos, que a gente não pode viver nisso. Entenda, sair de um pecado dói, mas permanecer nele te destrói. Pecado desgasta. Pecado faz você perder aquilo que Deus tem para você. Pecado, queridos, tarda as tuas bênçãos. Pecado faz você retroceder. Pecado faz você estagnar. Pecado desgasta a vida do ser humano. Você talvez não entenda o quanto isso está desgastando você. Quanto mais você está perto do Espírito Santo, queridos, mais ele vai te trazer alertas com relação a você ficar longe do pecado. Nós precisamos estar cada dia mais sensível à voz dele para perceber aonde nós estamos próximo de cair, aonde nós estamos com uma fragilidade que precisa ser tratada. Nós precisamos do Espírito Santo dia após dia. Então, por que, queridos, é tão importante nós darmos nome ao pecado? Essa palavra eu vi essa semana através de um aconselhamento. E dentro desse aconselhamento, o Espírito Santo ministrou muito quando eu saí desse aconselhamento, que pessoas têm caído porque têm romantizado os seus pecados. Que pessoas têm caído porque não têm dado o nome certo ao pecado. Porque pessoas têm caído porque têm escutado, aconselhamentos que não confrontam. E durante esse final de semana o Senhor ministrou muito sobre isso. E hoje Ele confirmou que era para trazer isso. Então, por que dar nome ao pecado? Entenda como o diabo trabalha.
O diabo trabalha na escuridão, o diabo trabalha no oculto, o diabo trabalha no escondido, naquilo que ele quer que você se sinta muito confortável em fazer que ninguém está vendo. Mas entenda em nome de Jesus. Eu sempre digo que nós pisamos no mundo natural, mas também no espiritual. Não existe nada que você faça que Deus não conheça. E também não existe nada que você faça que você esconda do diabo. Não só Deus conhece a tua vida, mas o diabo também. Eu lembro que ontem nós estávamos aqui em casa na hora do almoço e nós estávamos assistindo um dos criadores do filme, mais um desenho infantil que vai lançar. E um dos animadores dele a gente estava assistindo, e no momento que a gente estava assistindo, a gente viu algumas mensagens subliminares ali, mas muitas coisas muito abertas mesmo no quarto dessa pessoa. E a gente viu o quarto como era, gente, surreal. Altar ali e tudo mais, tudo ali no altar daquele cara que estava fazendo um filme infantil. E um filme, ele tem sido muito falado, eu gosto muito desse filme, eu vi, mas existe todo um oculto, queridos. E aqui eu não estou falando para te levar, não levar, a vida é tua, faz o que tu quiser, assim como eu faço aqui em casa também, como nós queremos, né? Aquilo que Deus nos direciona. Eu só estou falando aqui porque é dando um exemplo daquilo que eu estou falando. O diabo trabalha muito no oculto, muito por trás, muito ali na camuflagem, muito no escondido, para que você não perceba, para você não perceber ele, para você não perceber o que ele está fazendo com você, para você não perceber o que ele está fazendo no teu coração. Ele é muito astuto, ele é muito sutil para trabalhar. Ele vai contaminando, sabe? E é de dentro para fora, é um negócio, sabe? Então o diabo trabalha na escuridão. E ontem eu vendo aquele homem falando, e eu vi o quanto o diabo ele é astuto. E o quanto nós precisamos estar ligados no Espírito Santo. O quanto nós precisamos estar sensível ao Espírito Santo, queridos. Porque nós só vamos perceber algumas coisas nesse tempo com discernimento espiritual. Esses dias o Senhor falou muito sobre discernimento, porque eu estava cuidando, eu passei por 3 pontos de discernimento essa semana, cuidando de uma determinada pessoa, muito sensibilizada, muito assim, chorosa, e o Senhor estava falando sobre, eu estava como se eu estivesse discernindo a dor daquela pessoa, como se eu estivesse sentindo a dor daquela pessoa. Segunda vez a mesma coisa, terceira vez a mesma coisa. E o Senhor ministrou esse final de semana sobre o ampliar de discernimento. E a partir do momento que você discerne um pouco mais, através do Espírito Santo, você vai estar mais sensível às coisas. Mais sensíveis a ambientes, mais sensíveis a coisas que você vê na televisão. Você vai conseguir discernir melhor, e nós precisamos correr atrás disso. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos ter vida no Espírito Santo para que esse discernimento na nossa vida seja amplificado, ampliado a cada dia, em nome de Jesus.